Falar sobre saúde agora, preste atenção na reportagem que eu vou trazer. É de uma doença que afeta os bebezinhos. Aqui está a Márcia Ock. Alô, Márcia, um beijo para você, viu? Os bebês que sofreram durante a pandemia, porque as mães ficaram muito tempo sentadas durante a gestação. E elas acabaram sofrendo com um tipo de torcicolo. Não entendeu nada do que eu estou falando? A Dani Calçavar e a Alexandra Oshima explicam na reportagem. Vamos ver. Olhando assim parece uma brincadeira, mas os movimentos fazem parte do tratamento do pequeno Joaquim, de 5 meses. 3 vezes por semana ele faz fisioterapia por causa de um torcicolo posicional. O pai diz que as sessões já trouxeram uma melhora muito grande na vida do bebê. A diferença foi ele estar dormindo melhor, né? A questão do banho, não está chorando mais no banho, a amamentação dele está um pouco melhor, tá? Também assim, ele não está irritado tanto, antes ele ficava muito mais irritado. Diferente do congênito, o torcicolo posicional é provocado por causa da pouca movimentação da mãe durante a gravidez. Quem explica é a fisioterapeuta Márcia Ock. Hoje em dia, o que eu percebi que depois da pandemia, durante a pandemia, as mães que fizeram muito home office ficaram muito sentadas e ficaram em casa. E grávidas, elas ficam sentadas, comprime mais a barriga e o bebê se mexe menos. Esse é o relato básico que as mães hoje veem na clínica numa procura muito elevada de torcicolo posicional. Mães que ficaram em home office em casa, ficaram muito sentadas, sem movimentação do bebê. A maioria dos pacientes vem para a fisioterapia por volta dos 3 meses de idade. É nessa fase que os bebês começam a firmar a cabeça. E aí os pais percebem que está um pouco mais inclinada para um único lado. Mas os sintomas do torcicolo posicional podem ser observados ainda antes disso. Esses sinais geralmente acontecem logo nos primeiros dias, quando a mãe começa a amamentar e a criança tem predileção para um lado só. Porque a hora que ela coloca do outro lado, dói para o lado do torcicolo. Aí começa a ter predileção só de um lado. A mãe acha normal, porque ela acha que tem mais leite de um lado e isso vai se intensificando durante esse período, nos primeiros dias de amamentação. O segundo sinal é a hora que ela vai dar banho e tirar a roupinha, que é um momento prazeroso que toda criança gosta, ele chora. Porque dói, a hora que tira, coloca a roupinha, coloca no banho, que vai tentar sustentar a cabecinha na mão, ele reclama e dói. Helena também nasceu com torcicolo posicional. O problema foi identificado pela pediatra nos primeiros dias de vida. Com a fisioterapia, os movimentos já se normalizaram. Nos primeiros dias, ela não virava o pescocinho, né? Ficava sempre, até dormindo, só pro lado direito. E já nas primeiras sessões já começou a virar um pouquinho, era bem lentamente, mas já começou a virar. Agora já está melhor. Agora está zerada já. Gisele trabalha o dia todo sentada em frente ao computador. Ela não fazia ideia de que isso pudesse causar um torcicolo na filha durante a gestação. Não imaginei. Aí quando a gente descobriu que a doutora Márcia, né, explicou que provavelmente, pelo meu trabalho ser sentada, gerou o torcicolo nela. Para evitar o problema, a dica é se mexer. E vale tanto para quem trabalha em home office, quanto para as gestantes que trabalham fora de casa, mas ficam muito tempo sentadas. A dica que trabalha em casa é você se mexer, se alongar, as mães que estão, as grávidas principalmente, deitar um pouco, mexer um pouco na barriga para esse bebê sentir, sair dessa posição que ela fica mais embaixo no quadril. Olha, se você não tem bebê, não está grávida, mas quer dicas importantes sobre a sua saúde, especialmente para quem sofre com torcicolo, estou aqui no estúdio com a Renata Borim, ela que é osteopata. Obrigado pelo seu carinho, tá? Imagina, pela atenção aqui com a gente. Dificilmente quem nunca sofreu, né? Com uma torcicolo, com uma dor. Acho que hoje em dia o celular facilita muito, né? A gente fica muito aqui, a hora que vê, pescoção aqui, a cervical tá arrebentada. Tem discussões sobre o assunto, viu? É meio lenda, isso é verdade? Existe muita conversa hoje em dia, porque assim, a pessoa que ela tá bem capacitada fisicamente, ela tem que ter competência para aguentar longos períodos de trabalho. Então, é uma questão assim, é óbvio que a gente sempre orienta, movimento, não fica ali na mesa, parado, procura uma atividade física, mas
é uma conversa longa. Porque o home office, por exemplo, que surgiu da pandemia, né? Surgiu não, ficou mais forte na pandemia. Muitas empresas estenderam o home office. Hoje tem gente que trabalha em home office e as empresas entenderam que custa mais barato deixar o funcionário em casa do que manter ele na empresa. O que a gente pode dizer para essas pessoas que ficam o tempo todo sedentárias, vamos dizer assim, trabalhando dentro de casa? O grande problema de ficar em casa é porque no trabalho tem a hora do cafezinho, né? Você dá aquela escapada, você vai lá, troca uma conversa, tira uma dúvida com um colega. E em casa, os pacientes, eles passam horas. Quando eles chegam, eu falo, como é que é a tua rotina? Eu sento, sei lá, eu vou levantar, às vezes eu passei da hora que eu deveria ter parado. Então, assim, infelizmente não tem muito... Eles têm que estar em alerta. Eu sempre falo, coloca um despertador para tocar ali, lembra de tomar uma água, lembra que você não tem a hora do cafezinho, você não tem a hora que você vai encontrar seu amigo para tirar uma dúvida, né? Então, você tem que fazer isso na tua casa. E o cuidado postural que a gente tem que ter? Para, sei lá, sofá, cadeira, como que a gente tem que ficar para não sofrer tanto porque as nossas costas não fiquem tão pesadas? Eu acho que não existe grande segredo, sabe? Assim, se a gente leva uma vida de atividade física e um cuidado, assim, com movimento mesmo. É aquilo que a gente começou a nossa conversa. Quando a gente tem qualidade de força, alongamento, movimento, você pode dar uma exagerada, você pode deitar no teu sofá no domingo, que você vai estar com qualidade muscular para isso. Então o segredo é começar. O segredo é se cuidar sempre. Não tem milagre, né? Aquela velha história. Todo mundo, na verdade, já sabe o que deve ser feito, né? E por que de uma hora para outra o torcicolo aparece? Será que você dorme bem, aí você acorda no outro dia com o pescoço travado? O que acontece? Existem N fatores. Né? A gente definir a causa de um torcicolo num adulto é mais fácil. Que a gente consegue puxar a história. Dormiu torto. Pode ser causas de trauma, pode ser questões posturais, podem ser questões até viscerais, adaptações de alguma outra dor. Então, assim, é um leque, é um mundo grande, é um mundo grande. Então, sempre precisa ter uma avaliação, a gente precisa aprofundar nisso. E o torcicolo, o que eu tenho que fazer? Porque tem gente que fala assim, eu tô com torcicolo, vou virar o pescoço contrário. Não dá. O que tem que fazer? Colocar um gelinho, passar um remédio? Eu acho assim, eu sempre pergunto, ele é teu amigo antigo, é uma coisa antiga? Vai buscar, vai atrás disso, investiga porque não é comum. Aconteceu ali num episódio, teve um movimento, vai observando se a dor ficar muito intensa, né? Tem gente que não consegue só manter com calor, mas normalmente um torcicolo leve, com repouso, calor, né? E então alguma coloca a bolsa de gelo, é quente então? Normalmente coluna, o calor ele relaxa mais a questão muscular. Eu não sabia dessa. A gente usa muito gelo mais para processo inflamatório, edema. E para molecada? Hoje a criançada tá assim, né? Se estica tudo torto, vai lá mexendo no celular, fica tudo muito perto. E infelizmente as crianças elas estão indo no mesmo rumo. Tudo isso que a gente acabou de conversar é a mesma conversa. As crianças hoje em dia elas têm uma agenda assim super lotada. Sai da escola, vai para o inglês e vai para outra atividade, assim, pouquíssima atividade física. Isso eu fico impressionado. Os meus filhos jogam futsal, né? Mas eu fico impressionado que muitos amiguinhos da turma não praticam esporte. Exatamente. Não querem. Não, se falar que você prefere o quê? Jogar bola ou ficar no celular? Todos querem ficar no celular. Ninguém quer praticar mais esporte. Mas então, que mundo maluco a gente exatamente. Tá vivendo. Essa é a nossa luta, porque antigamente isso era muito comum nos adultos. As crianças queriam ir pra rua, descer no prédio, brincar, né? E aí, hoje, mais do que nunca, assim, eu vejo pela agenda, as crianças não têm horário. Eu falo, tá horário? Pode? Não, tem tal coisa, eles não têm horário na agenda deles. Então, é uma coisa que os pais, assim, precisam ter um olhar. O movimento é importante e é a hora que a gente começa a prevenir um adulto com uma dor crônica, né? Então, assim, criança não tem noção do perigo. Você, papai e mamãe, tem que cuidar da agenda do seu filho, incluir na agenda do seu filho também o exercício físico. Brincadeira, não ficar só vidrado e não colocar um monte de coisa pro seu filho fazer. Ele tem que ser criança também. Nata, querida, obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Bora cuidar da nossa saúde. É isso aí, obrigada. Obrigado, viu? 1h51, seguindo aqui.